Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 43 minutos. E Roberta, não é novidade para ninguém que todo mundo é diferente, né? Aliás, além das diferenças de personalidade de cada um, que é normal, né? Algumas diferenças também são de nascença e isso faz parte do mundo diverso em que nós vivemos. É isso mesmo, Mari, mas ainda assim, para quem foge do considerado padrão, existem muitos desafios. O termo neurodiversidade surgiu para levantar esse debate e promover a inclusão das pessoas neurodiversas, ou seja, com configurações cerebrais que fogem do padrão. Transtornos como o do espectro autista, de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia e vários outros se incluem nessa categoria. Mas, mais do que entender o que eles são, é preciso entender os desafios que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Por isso, eu fui bater um papo com a psicóloga Luísa Gonçalves sobre esse assunto. Você já parou para pensar que a pessoa ao seu lado pode estar enfrentando dificuldades que você nem imagina? O que para você pode ser simples ou pequeno, para o outro pode ser um grande obstáculo. Isso se aplica para todo mundo, claro, todos temos nossas dificuldades. Mas, em um mundo feito por e para pessoas neurotípicas, aquelas chamadas de neurodivergentes enfrentam desafios, muitas vezes, silenciosos. Eu estou aqui com a Luísa Gonçalves, que é psicóloga e analista do comportamento, para a gente conversar um pouco sobre esses desafios da neurodiversidade. Então, Luísa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado bater esse papo comigo hoje. E para a gente começar, eu queria que a gente explicasse um pouco qual que é a origem do termo neurodiversidade, né? Porque mais do que não chega a ser uma categoria médica, mas é um movimento, né, aí, né, que busca justamente conscientizar. Então, explica pra gente de onde surgiu esse termo. Então, gente, o termo neurodiversidade, ele surgiu com a Judy Singer, né, em 99, a Judy Singer é uma antropóloga e ela tem transtorno de Asperger, ou Asperger, né, e ela traz essa ideia da neurodiversidade, ela cunha esse termo com o objetivo de conscientizar as pessoas para que a gente fique atento que cérebros, as pessoas podem ter configurações cerebrais diferentes, mas isso não quer dizer que uma pessoa é melhor ou pior do que a outra. Então, uma pessoa neurotípica é uma pessoa que tem um padrão de funcionamento cerebral bem na faixa média, né, como a média das pessoas apresentam. E o termo neurodiverso ou neurodiversidade representa aquelas pessoas que apresentam um funcionamento cerebral diferente. Vem para valorizar as potencialidades, as riquezas, as habilidades que essas pessoas neurodiversas possuem. As categorias diagnósticas que são colocadas dentro do termo neurodiverso são aqueles transtornos que o sujeito já nasce com ele, então já está presente desde a infância, né? TDAH, transtorno do espectro do autismo, e aí a gente vai ter outros transtornos que a gente acaba diagnosticando depois, mas que a pessoa já nasce com ele, como dislexia, descalculia, né? Então a gente está falando aí de transtornos e distúrbios que acompanham a pessoa por toda a vida, né? Mas que se iniciam na infância, independente de haver ou não diagnóstico na infância, né? Quais que são os principais desafios que as crianças neurodivergentes enfrentam? Elas vão apresentar diferentes desafios desde que nascem. Fato é que em algumas circunstâncias, seja em ambientes de aprendizagem, ambientes sociais, elas vão receber alguns rótulos que não são muito legais. Por exemplo, no caso de crianças com TDAH, de preguiçosa, irresponsável, agressivo, né? E as crianças com autismo, com TEA, podem receber o rótulo de como se elas fossem mal educadas por apresentar um comportamento diferente ou até, vamos dizer, excessos comportamentais num ambiente que é organizado, nosso ambiente é organizado para pessoas neurotípicas, né? Então isso gera, né, dificuldades de aprendizagem. Então não necessariamente uma criança que é neurodivergente ou neurodiversa, ela tem um QI diminuído. Esse é o primeiro ponto. Não quer dizer que ela pode ser que venha associado uma deficiência intelectual, mas muitas vezes não tem uma deficiência intelectual e ela não consegue seguir
o ritmo da escola, simplesmente porque nós não preparamos o ambiente para ela. Quando nós, enquanto sociedade, não conseguimos responder às diferenças dela, a gente acentua esse isolamento. E depois isso, na adolescência, vira um quadro de depressão, de ansiedade. E isso vai minando a autoestima, a autoimagem daquela criança. É muito importante. Aqui eu já chamo a atenção para o diagnóstico precoce. Com certeza. Eu vi um relato nas redes sociais, já lembrei e falei, nossa, tem tudo a ver com a nossa conversa, que era o relato de uma mãe, de uma criança com TEA, que ficou sabendo que as mães da turma todas organizaram um piquenique, convidaram todas as crianças e as mães da turma e não convidaram só aquela criança. E o que você está ensinando para essas crianças, dessa turma, né? A gente desenvolve habilidades quando a gente tem oportunidade de desenvolvê-las. Quando você vai isolando, essas crianças vão perdendo a oportunidade de se relacionar com outras pessoas. Quando ela não tem essa oportunidade, aquilo gera um déficit social ainda maior. A gente vê uma vida adulta em que ele não se sente pertencente a nenhum meio, né? E isso gera muita tristeza, né? Assim, a gente vê esses sujeitos, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, síndrome do impostor, né? Então, mesmo que ele esteja fazendo tudo certo, que ele seja altamente qualificado para aquela função, ele nunca se acha merecedor. Então, quando a gente olha para o outro enquanto suas potencialidades e aquilo que é desafiador para ele, a gente pode ajudá-lo, colocar alguns tipos de apoio, né? A gente só tem a crescer enquanto sociedade, enquanto ser humano. E aí, como você falou, né, esses são transtornos e distúrbios, enfim, que acompanham a pessoa pela vida toda, e aí a pessoa vai crescendo, né, ela vai compreendendo a sociedade, como o mundo funciona, o que é esperado das pessoas, de alguma forma, mesmo que não diagnosticada, ela percebe que não se enquadra muito bem naquilo e vem aquela necessidade de mascarar tudo aquilo, né? Exatamente. E que acaba fazendo com que seja um esforço a mais fazer aquilo que para uma pessoa neurotípica é simples, para uma pessoa neurodiversa ou neurodivergente requer um esforço muito maior, mesmo que não pareça, né? Exatamente, assim, esses desafios eles são diários, né? Então, por exemplo, o sujeito com TDAH, que tem dificuldade no planejamento de horários, né? Então, eu tô falando isso de mim. Eu já, inclusive, esqueci uma palestra que eu tinha que dar. Passa, assim, a imagem para a pessoa, né, ou para a pessoa que está te contratando, ou para o empregador, como se você fosse irresponsável, ou não estivesse nem aí, ou não está dando a atenção devida à importância daquele... Como se fosse um desinteresse, o que não é. Desinteresse, exatamente, o que não é um desinteresse. Então, a gente vai ver no dia a dia que mesmo que você seja altamente habilitado, capacitado para aquele trabalho, vai ter uma sequência de outros comportamentos sociais e profissionais que você pode falhar. Para que a gente tenha o diagnóstico correto, na idade correta, precisa, né, aumentar uma conscientização e uma formação de todos os profissionais que trabalham com a infância, com a adolescência, para que não chegue na vida adulta, né, sem o diagnóstico. Então, pediatras, neuropediatras, professores, eu falo muito da importância dos professores na identificação desses transtornos, porque os professores é o primeiro contato que aquela criança vai ter fora os pais, porque muitas vezes a família tem dificuldade de identificar, porque se a gente começa a identificar desde muito cedo, a gente já vai trabalhando essas estratégias, né? Então, vai chegar numa idade adulta com muito mais habilidades, eu acho, assim, com esse repertório comportamental que acaba gerando todas essas dificuldades. E quando a gente entende a dificuldade do outro, a gente pode dar mais suporte. Todos nós, quem vive sozinho? Ninguém.
Então, todos nós precisamos de dar suporte uns aos outros. Eles vão precisar, às vezes, de um suporte a mais numa área, mas com certeza eles também, né? Eles, me incluindo aí, vão te dar muito suporte também em outras áreas, né? É um assunto que está sendo mais falado, está sendo mais comentado nas redes sociais, na mídia, enfim. Que por um lado é muito bom, porque causa o que a gente quer, né? Que é essa conscientização, as pessoas começam a abrir os olhos para essas diferenças, começam a entender mais em vez de julgar. Mas, por outro lado, vem a banalização. A galera que vê um TikTok de uma pessoa falando 5 sinais que você tem TDAH e fala, tem TDAH, e começa a falar pra todo mundo que tem TDAH, enfim. Quando a gente fala em conscientização, eu acho que a gente tem sempre que puxar para educação científica novamente, né? Mas isso daí traz um impacto na vida dessa pessoa. Você coloca essa pessoa que tem o diagnóstico em risco, tá? Em risco. E você coloca ela mais uma vez vulnerável, né? Se basear em informações rasas para ter um autodiagnóstico, então quem dá diagnóstico não é o TikTok, não é nem um site científico, né? Para você também não é quiz. Não é quiz, também não é quiz. Você tem que fazer uma avaliação com um profissional especializado e não é uma vez que ele vai te olhar e vai falar se você tem ou não determinado transtorno, quanto mais responder um quiz na internet. Então, é uma série de fatores que são analisados, que a gente vê se estão agindo em conjunto ou não, prejuízo funcional para a vida do sujeito, que ele está trazendo, quais são as áreas, se está desde criança, né, se aqueles sintomas foram observados desde a infância ou não. Nada é uma coisa só, né? Então precisa de fato de uma avaliação especializada, uma bateria de, às vezes, avaliações neuropsicológicas, né, em conjunto com um neurologista e às vezes com outros profissionais, psiquiatra ou outros profissionais, terapeutas que são especializados para chegar a um diagnóstico. E eu acho que fica o recado para o pessoal de casa, né? Todo mundo conhece alguém, convive com alguém, né, provavelmente que é neurodivergente e que essas informações sirvam como uma forma de você se policiar, parar para pensar se você está tendo atitudes que estão pensando nessas pessoas, que estão incluindo essas pessoas. As pessoas são diversas, os nossos cérebros são diversos, então a gente precisa estar pensando sempre que as pessoas ao nosso redor podem estar passando por lutas que a gente não conhece. Então fica o recado para você, eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigada pela sua presença. Sou eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição.